esse semestre a gente vai ficar com uma disciplina que vocês já conhecem o formato, né? É uma disciplina EAD, na verdade. Então a gente não se encontra toda semana. É uma disciplina tranquila, não precisa ficar preocupadíssimos, porque ela é uma disciplina mais de reflexão do que... Eu estou falando assim, gente, pausadamente, porque ontem dei aula até 10h20 da noite. Minha garganta está surrada. Acordei com a garganta bem sofrida, bebendo bastante água. Então, os nossos encontros serão sempre aos sábados, de 15 em 15, né? Então, esse sábado a gente se encontra, no outro sábado a gente não se encontra e a gente vai fazendo isso. Caso tenha alguma necessidade, a gente pode marcar outros encontros, tá? Não tem problema nenhum. Eu estava com outras turmas no sábado, mas eu abrir mão. Aí eu vou ficar só com a turma de vocês no sábado, até mesmo porque eu tenho coisas que eu tenho que dedicar e tenho um monte de orientandos para orientar que vão apresentar esse período. Estou com um número grande, então prefiro me organizar, né? Bem, enfim, muito feliz em estar com vocês novamente. É uma semana dolorosa para a gente, né? Com a perda dessa nossa amiga, né? É, a gente fica até sem palavras, né? Porque é, é uma pessoa especial para todos nós e que fiquem as boas lembranças, que a gente guarde no coração as mensagens que ela trouxe para a gente, né? Uma pessoa simples, educada, bondosa, né? E que isso continue marcando a gente, né? Então, que a gente consiga levá-la. Então, a formatura com certeza vai ser para cada um de vocês e por ela também, né? A gente sabe que a vida é uma estrada e no meio da estrada algumas pessoas ficam, né? Alguns tomam outros caminhos, outros ficam, mas a gente continua caminhando, né? E tentando alcançar nossos objetivos e que, se Deus quiser, Buda, Oxalá, o que vocês acreditarem, vai dar tudo certo e continuaremos unidos, né? Nunca, mais do que nunca, com os braços dados, porque a gente sabe que a vida é um sopro, né? Então, não vale a pena, né? Não vale a pena a gente brigar por besteira, não vale a pena a gente guardar rancor. Nada disso aqui é nosso, né? A roupa que a gente está usando não é nossa, é só um empréstimo. O computador é um empréstimo, porque quando a gente morrer vai ficar aqui, outra pessoa vai usar, né? A gente não vai levar dentro do caixão e vai para o céu, para outro lugar que vocês acreditem, né? O que nós acreditemos. Vai ficar aqui, vai ficar para outra pessoa. Então, tudo isso aqui é um empréstimo, né? É tudo emprestado. Então, o que que a gente deixa, né, de legado é o que fica. É a mensagem que você deixa, é o carinho que você deixa, a sua imagem enquanto ser humano, né? Então, que sejamos seres humanos mais compreensíveis, né? Seres humanos melhores, né? Num mundo tão difícil, tão doloroso em que nós estamos passando, né? Estamos vivendo. E a disciplina que nós vamos trabalhar nesse semestre é uma disciplina que vai tocar profundamente nessas nossas marcas, né? É uma disciplina que vai trazer uma reflexão a partir das questões étnico-raciais, né? Eu ainda não trabalhei com essa disciplina, é a primeira vez, mas continuo o professor invicto da turma de vocês, porque o único que deu aula em todos os períodos até agora fui eu. E vai continuar até o final. É. Se não Espero ser, tiver né? disciplina, a gente arruma, não tem Isso problema aí. não. Acho, acho um desaforo se eu não ficar com vocês até o final. Fazemos abaixo-assinado e tudo. Bom Aí, dia, professor. Bom dia a bom todo dia, mundo. mestre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Então,
Hoje, o que eu separei para vocês? Hoje nós vamos ver o programa da disciplina, vou explicar para vocês como ela vai funcionar, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou encher vocês de conteúdo, tá, gente? Nós vamos pensar, né? Nós vamos exercitar o pensamento. É óbvio que eu vou trazer autores, é óbvio que eu vou trazer conceitos, né? Porque são questões importantes para nós entendermos como que a sociedade brasileira, ou a sociedade de maneira geral, se forma de maneira excludente. Como que a exclusão acontece, né? E como a exclusão acontece pela cor da sua pele, pela sua orientação sexual. E aí eu falo cor da pele, eu falo de diversas maneiras, né? Não comparando, obviamente, mas a gente também tem que ter cuidado quando o discurso é reverso, né? Eu não sei se vocês acompanham o Big Brother, eu não tenho o hábito de assistir, mas eu vejo Twitter. Então, pelo Twitter, eu acompanho as pessoas colocando. E eu estava vendo como que aquela Carol Conká, né, e aquela Lumena são pessoas que reproduzem um discurso de ódio invertido, né? Elas utilizam do discurso delas de minoria de forma não representativa. Em que medida isso agride o outro também, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, quando a gente vai falar de diversidade, inclusão, que as pessoas falam da importância do espelho na educação infantil, né? Houve um grande movimento em questão do cabelo crespo, né? Que antes as crianças não gostavam de ter, as pessoas não gostavam de ter o cabelo crespo, né? Hoje o cabelo crespo é uma identidade, né? Então as pessoas usam o cabelo crespo, botam laço, fica uma coisa linda, né? E eu me lembro da grande discussão de ter aquele espelho para mostrar, e eu sempre falei o seguinte: eu acho que o espelho tem que ser mostrar a beleza individual de cada um, né? Eu não posso simplesmente ressaltar um e desmerecer o outro, mesmo por questões históricas. Não estou falando que isso seja uma verdade, eu estou falando que é algo que eu penso, né? Então, eu acho que cada um é belo de uma forma, né? Cada um é belo a partir da sua identidade. E como as identidades se constroem, né? E a gente vai pensar sobre isso na disciplina também, tá? Deixa eu pegar a apresentação que eu separei aqui para vocês. Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Como vocês estão silenciosos hoje, hein? O que houve? É sábado de manhã? Que à noite não é esse silêncio todo, não. O primeiro dia, né? Estamos nos familiarizando com a disciplina. É para ver se vai dar medo ou não, né? Estamos conhecendo o professor. Estão conhecendo o professor. Hoje eu vim até com uma bata africana, que eu amo. Vou ter até, tá um calor terrível agora. Choveu tanto ontem, mas está quente. Então, olha só, gente. Universidade Vassouras, Faculdade Maricá, professor Rodrigo Moura, vocês me conhecem mais do que todos os outros. Então, dispenso apresentações, né? Contei para vocês que eu voltei para a UERJ? Contou. Contei. Volto a estudar segunda, inclusive. Meu Deus, hein? É gostar muito de estudar, né? Não, eu acho muito bom gostar de estudar. Eu só imagino que eu não consigo dar conta de tanta coisa, como que você consegue dar conta de tanta coisa?
Olha, Conceição, eu tenho um problema sério com orientação de TCC, né? Porque eu sou extremamente, eh, não é temeroso, mas eu não gosto que meus orientandos se sintam soltos, como algumas pessoas acabam fazendo, né? Então, eu faço orientação toda semana com os meus alunos de TCC. Aí, meus alunos de gestão pública, eu tenho 6 orientandos, todos trabalham, aí depois chegam no trabalho e vão estudar. Então, que horas que eu posso orientar? Sábado tem gente que trabalha também, eu faço orientação coletiva, entendendo que, mesmo que os temas sejam distintos, a gente pode contribuir sempre para a construção do colega, né? Então, eu tenho um momento individual e eu tenho um momento de orientação coletiva. Então, a orientação coletiva eu faço no domingo, 4 horas da tarde. Domingo, 4 horas da tarde, eu estou com os meus orientandos. Não é uma obrigação, mas é algo que eu me cobro, né? Aí depois da orientação eu vou corrigir TCC. Aí depois falam que o professor não trabalha, né? Ah, Pois é, não, né? não faz nada, né? É, Não é tem as suas ocupações, mas também me ocupo o dia todo. verdade. A gente acaba para produzir material, para a gente fazer qualquer coisa demora muito, gente. Não é só fazer, né? Exatamente. Não é só você botar o planejamento ali no papel, o conteúdo, né? Ainda mais É, com essas aulas, com as aulas remotas, você tem que ter cenário, você tem que pensar em como você vai, né? É é. muita coisa. E hoje eu ainda vou preparar as aulas do Estado, que agora é que a plataforma abriu. Então vamos lá, gente. Trouxe aí para vocês, o nome da nossa disciplina é Dinâmica das Relações Étnico-Raciais. Então nós vamos trabalhar com os conceitos de etnia, de raça e como esses conceitos se relacionam dentro da nossa cultura, né? Partindo do princípio aí de uma frase, uma citação de Mia Couto, que ele diz o seguinte: a infância é viver o mundo como algo que não está acabado. Porque quando a gente é criança, a gente ainda não tem conceitos formados, são conceitos em processos de formação, né? Inclusive, tem teóricos que defendem que a criança ela não nasce preconceituosa, né? Se você coloca uma criança deficiente na sala, a criança ela vai perceber que tem uma diferença ali, mas ela não vai menosprezar a criança por causa disso, né? Mas em que medida o meio vai fazer com que essa criança crie mecanismos de exclusão, né? Em que medida o meio em que a criança está inserida interfere nesse processo de formação dela, né? De modo que a criança, mesmo que a gente não chame de criança preconceituosa, até mesmo porque ela não tem os seus conceitos formulados ainda, né? Mas é uma criança que acaba reproduzindo o julgamento. Quem trabalha com criança sabe, né? A criança E quem normalmente. a transforma em preconceituosa são os adultos à sua volta, né? Exatamente. A criança, ela reproduz muito o discurso que é empregado para ela, né? Se você, olha, por exemplo, eu sempre ouvi que jiló era ruim. Eu nunca comi jiló na minha vida, até hoje. Mas se você me perguntar, eu vou falar que esse jiló é ruim. Porque desde pequeno eu reproduzo um discurso que me foi passado de que jiló é ruim, né? Então, nós vivemos numa sociedade em que o discurso é poder, né? E isso a gente vai analisar a partir de Foucault, né? Quando ele coloca a sua análise do discurso, como que a fala, como que o discurso impregna as pessoas de modo que as pessoas fiquem alienadas e comprem esse discurso. Vamos lembrar que as grandes guerras, elas não começaram por um míssil que voou para um lado ou para o outro. As guerras começaram a partir dos seus líderes totalitários que tomaram o poder através do discurso, né? Como que Hitler chega ao poder? Ele tenta dar o golpe, mas ele não chega ao poder a partir do golpe. Ele chega ao discurso, ele chega ao poder através do discurso dele de convencimento. E as pessoas passam a achar que ele é uma salvação,
né? Então, o discurso é algo que marca categoricamente a dinâmica das nossas relações humanas, né? E a gente vai pensar nessas relações humanas, como que elas se estabelecem, tá? Bem, qual é a ementa da disciplina? A ideia da disciplina é que a gente estude o respeito à diversidade como um pressuposto ético essencial para a atuação docente. Conceitos e paradigmas relativos à raça e etnia, pressupostos históricos do racismo, o escravismo brasileiro, as culturas afro-brasileiras e indígenas, o pós-abolição, a eugenia e o mito da democracia racial no Brasil, legislação pertinente aos seus reflexos nas instituições de ensino, formais e não formais, lutas sociais e políticas de combate ao racismo, dinâmica das relações étnico-raciais nos diferentes ambientes educacionais. Então, vocês estão vendo que nós temos vários tópicos aqui que a gente vai precisar abordar, né? Desde um conceito histórico da escravidão no Brasil, né? As questões afro-brasileira e indígenas, né? Não é só a questão afro, são as indígenas também, quando a gente fala aí de diversas etnias, né? E a gente vai pensar no dia a dia, além da legislação vigente que trata do assunto no Brasil, como que isso é abordado dentro da legislação. Vocês sabem que eu amo legislação, né? Não teria como não deixar de abordar legislação dentro da nossa conversa, porque o que vale é o que está escrito, né? Então a gente precisa desses conceitos formulados, ok? Alguma pergunta até aí? Não. Então, vamos lá. Bom dia, professor. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem? Amém. Então vamos lá. Primeira unidade, nós vamos trabalhar com conceitos-chave de antropologia para os estudos das relações étnico-raciais. Vocês já estudaram antropologia, né? Salvo me engano, foi Bruno que deu, não é isso? Sim. Então já estão craques, já sabem bastante conceitos da antropologia. Quando eu fiz pedagogia, eu tive um professor de antropologia que era um horror, tinha pavor do professor, né? Por isso que eu não pego a matéria antropologia. O que nós vamos estudar aí dentro de antropologia? Alteridade, identidade, diversidade, desigualdade, o etnocentrismo, o racismo, a diversidade, o multiculturalismo, os estudos das relações étnico-raciais. Nós vamos estudar raça e etnicidade, relações étnico-raciais, mestiçagem, miscigenação e o perigo do mulato, questões legais e os seus reflexos nas instituições de ensino formais e não formais, as lutas sociais e políticas de combate ao racismo, manifestações culturais como forma de resistência, movimentos sociais ligados a grupos étnico-raciais, dinâmica das relações étnico-raciais nos ambientes educacionais. Então, todo o nosso conteúdo ele vai estar ligado ao dia a dia social e ao dia a dia da escola, tá? Nesta semana, nós já vamos comemorar o Dia das Mulheres, né? Então, eu já vou deixar um trabalho para vocês sobre o Dia das Mulheres, onde nós vamos abordar a obra de Conceição Evaristo, tá? Conceição Evaristo é uma escritora brasileira, é uma referência em literatura, mora em Maricá, é negra,
tem uma filha, eu não gosto de usar o termo, vocês sabem, né? Deficiente, estuda na nossa rede, e a gente vai fazer nessa semana um trabalho sobre a Conceição Evaristo, de forma que a gente venha homenagear todas as mulheres, tá? Então vamos lá, depois eu explico a vocês o que que é. Bem, e quando nós vamos falar de relações étnico-raciais, nós temos que pensar em grupos sociais, porque a sociedade ela se divide em grupos, né? Eu trouxe aqui um autor que vocês já ouviram falar com certeza, né? Provavelmente em sociologia, Emily Durkheim, né? Vocês já conhecem Emily Durkheim, né? Sim. Sim, sim. Bem, o que que o Durkheim vai trazer para a gente? O Durkheim, gente, como vocês devem lembrar, ele não é o fundador da sociologia, né? Mas ele vai ser responsável por fundamentar, aprofundar os estudos sociais, né? O Emile Durkheim ele vai fazer um estudo a partir do que ele chama de fatos sociais, né? Os fatos sociais são os costumes, as características de cada grupo, de cada sujeito, de cada indivíduo, né? A forma de se vestir, de falar, de andar, de se comportar, tudo isso é um fato social, né? Então, o fato social está atrelado a processos sociais, né? E esses processos sociais, eles podem gerar a consciência coletiva. O que que é isso? Quando eu vejo uma pessoa ser agredida, será que eu tento intervir? Eu não sei se vocês viram ontem, uma mulher estava sendo aliciada Eu no, vi no ônibus, né? isso, no ônibus de Rio do Ouro. Eu não lembro a empresa daquele ônibus. E ela, sendo aliciada, um rapaz tentou intervir, né? Acabou ocasionando uma briga. Dessa briga, eles saíram do ônibus e o rapaz levou um tiro, né? Está internado, ainda não tenho. Até o momento que eu li a reportagem, não tinha nada atualizado, né? Quer dizer, em que medida esse rapaz que tentou intervir, ajudar, ele recebeu também auxílio dos outros que estavam dentro daquele ônibus? Em que medida a dor do outro interfere na minha dor, né? Nós estamos aqui isolados, teoricamente, estamos tomando nossos cuidados, tentando sobreviver a essa internet amaldiçoada, né? O computador que trava, o celular que não funciona, os créditos que não acabam, né? Dentro das nossas dificuldades, né? Mas será que eu, enquanto professor, educador, ser humano, eu penso nas populações imersas à pobreza? Como será que aquelas pessoas lá do interior, do sertão, que mal têm acesso à alimentação, estão sobrevivendo nesse período do Covid? Em que medida eu penso sobre isso, né? Em que medida o que a gente chama de mimimi interfere realmente no outro? Por quê? Às vezes a pessoa faz uma brincadeira, aí a pessoa fala assim: olha, eu não tenho nada contra, não. É só uma brincadeira, é só um modo de falar. Mas até que ponto esse modo de falar agride ou machuca o outro, né? E como que a gente vai lidar com isso dentro da escola?
como que a gente vai mediar essas falas que muitas vezes são reproduzidas, né, dentro da escola? Essa noite, meia-noite, né? Meia-noite, por aí. Eu recebi a ligação de uma diretora de uma escola. Gente, desculpa toda hora eu bocejar, porque eu tomo Rivotril para dormir. Então eu acordo na base do Rivotril. Ele fica ainda um pouquinho no corpo de titio, tá? Essa noite eu recebi uma mensagem de uma diretora com uma postagem que uma mãe fez. O professor estava trabalhando vocabulário indígena com os alunos. E ele, com todo apreço do mundo, ele deu as orientações às crianças do que era para ser feito, e colocou link de dicionários, inclusive o Dicionário Popular da Língua Portuguesa, né? A distinta senhora pegou, e o professor tinha colocado quais as palavras que as crianças deveriam procurar. Ela colocou a busca de vários termos chulos, né? Printou e botou no Facebook como se o professor tivesse orientado os alunos a fazerem aquilo. Fez uma postagem muito grande, né? A diretora muito nervosa, chorando, de forma maldosa, caluniosa, né? E postou no Facebook, e outras pessoas que não têm noção nenhuma do que estava acontecendo começam a compartilhar e reproduzir aquele discurso daquela senhora, né? Eu iniciei as medidas automaticamente, eu liguei para a secretária, falei que eu pessoalmente não deixaria que isso passasse em vão, né? Ela vai responder legalmente, porque eu já passei pela mesma situação. Eu já tive postagens falando inverdades sobre mim no Facebook. Eu dei parte na delegacia, e não foi na delegacia de crimes da internet, foi na delegacia comum. A pessoa respondeu, eu não aceitei cesta básica, eu não aceitei nada, porque isso trabalho voluntário, isso aí não dói, né? Retratação, isso tem que ser feito, né? Imagina a situação da professora, né, Rodrigo? É um professor. Aí você imagina, eu falei inclusive para a Adriana, eu falei, Adriana, se eu sou esse professor, eu não posto mais nada. E se a gente não toma uma atitude enquanto instituição, nenhum professor vai se sentir seguro para postar. Com certeza. Então, mais do que nunca, a gente tem que mostrar que está do lado do professor, e a gente, enquanto grupo, se unir também, né? Porque é impossível a gente não se sensibilizar com o que o colega passa na sala de aula, né? Que muitos podem chamar de mimimi, de história, julgar ou pré-julgar. Mas em que momento a gente escuta, né? A gente ainda não conseguiu falar com o professor, dado a situação que está acontecendo, né? Coitado, imagina, porque vocês sabem como são essas pessoas extremistas, né? Elas ameaçam as pessoas, elas querem agredir, né? Enfim, uma situação de extrema irresponsabilidade, né? Mas que a pessoa vai responder legalmente, com certeza, né? E o que depender de mim, ela vai sofrer amargamente tudo que a legislação permite, né? Legalmente, né? Todos os processos que a pessoa puder responder, ela vai ter que responder, né? Então, em que medida o que eu falo, o que eu reproduzo, não atinge ou atinge o outro, né? E o Durkheim, ele vai trazer a reflexão através desses processos sociais, né? E ele vai falar sobre os fatos sociais, sobre a coercitividade, que muitas das vezes o fato social ele é imposto,
né? Vocês se lembram quando iniciou a pandemia, que algumas pessoas já estavam começando a usar máscara? Logo no início, as pessoas olhavam com cara estranha para aquelas pessoas, né? Aí quando passou a Até ser, hoje olham, Rodrigo. até hoje, né? Quando passou a ser obrigatório o uso da máscara, quando a gente pega uma parcela consciente, o fato de outra pessoa não estar de máscara nos incomoda, né? Esses dias eu tive que ir ao banco, que está uma loucura, né, gente? Parece que fizeram o atendimento ao banco de sacanagem daquela forma, né? Porque eu nunca vi tão aglomerado da forma que está. Eu fui, para vocês terem ideia, eu estou há 2 meses tentando ser atendido no Bradesco e não consegui até hoje. É, Eu fui ao banco e o senhor foi fazer uma pergunta a uma moça que estava na frente. Ele foi, naquele nosso péssimo hábito, botou a mão no ombro dela. Gente, ela fez um contorcionismo, parecia Matrix. Ela virou quase que de cabeça para baixo e deu um esporro no senhor ainda, porque ele encostou nela, né? E as outras pessoas ficaram assustadas, obviamente, pela reação dela, mas na verdade ela não está tendo uma reação equivocada. É que realmente a gente não pode, né, fazer isso, né, nos tempos em que nós estamos vivendo. Mas em que medida essas características foram sendo impostas? A máscara não foi uma escolha, ela foi uma imposição. Claro que uma imposição causada por uma necessidade, né? Porque é minimamente a maneira que a gente tem de tentar se manter mais seguro, né? Que não é 100%, mas é uma maneira. Ruim com a máscara, pior sem ela, né? Enfim, então a gente vai analisar Emile Durkheim, ok? Vai ser o primeiro aí que a gente vai trabalhar. A gente vai ver como que ele estrutura os fatos sociais e como esses fatos sociais vão ligar às questões étnico-raciais, como que são influenciadas, tá bom? Nós vamos trabalhar também com o conceito de cultura, tá? E aí, quando a gente for falar de cultura, a gente vai falar de cultura, aculturação, aculturamento, processos culturais, como que uma cultura é influenciada pela outra, né? Como que uma cultura pode ser morta dentro da escola, né? Olha uma coisa que eu tenho pavor, é a oração dentro da escola, né? Deixa eu só ligar, abrir aqui. A escola é laica, né? A escola é laica, mas as pessoas não são. Cada uma tem uma religião. Se eu parto do princípio que todos são iguais perante a lei, eu não posso fazer um rito que represente somente a um, né? E não adianta me falar que Pai Nosso é universal, porque não é universal. Eu tenho famílias que não acreditam em Deus. E como que essa criança é vista dentro da escola? Lembre-se que dentro da escola, a sua religião, a sua cultura não pode influenciar o outro ou tentar, ela existe, mas ela não pode existir em detrimento do outro, né? Então, de que forma que a gente trabalha, de que forma que pequenos gestos dentro da escola fazem com que o processo de aculturação aconteça, né? Por exemplo, a gente vai fazer a oração do Pai Nosso no início da aula. Vamos supor que eu resolva no início da aula, numa semana, fazer um canto para Buda, um canto para Oxum, alguma coisa do tipo. Não precisa nem chegar tanto. Não precisa nem chegar a tanto, né? Né? O que será que vai acontecer? Será que os pais vão entender ou vão receber de forma positiva?
Não. né? Não, vai escandalizar. Vai escandalizar, vão tentar atacar fogo na professora, na diretora, Eu disse que não precisa nem chegar tanto. vão fazer textão no Facebook, vão tentar denegrir a imagem da escola, né? Porque as pessoas tendem a achar que a cultura eurocêntrica, ela é a cultura que deve ser seguida, né? E tudo que foge a isso. Eu não sei se vocês viram a reportagem sobre os traficantes evangélicos do Rio de Janeiro, que proibiram os terreiros dentro das comunidades, né? Que entram, quebram as imagens, né? Da mesma forma que nós temos a depredação de centros religiosos, sejam igrejas evangélicas, católicas, espaços de budismo, enfim, de diversas formas, que são atacados também constantemente. O fato de você seguir uma religião, o fato de você não seguir uma religião, quando você fala que não tem religião, as pessoas já olham para você com outros olhos. O fato de você utilizar algum tipo de vestimenta, tudo isso vai cair no crivo da sociedade, né? E de que forma esses processos de aculturamento vão interferir no processo pedagógico, no dia a dia da escola, tá? É isso basicamente que a gente vai abordar dentro da nossa disciplina. Vamos lá, botei aqui uma imagem para gente que diz assim: Brasil mata 82 jovens por dia, 77% são negros, né? Então, veja bem, 77% dos 82 que são mortos diariamente. A média de jovens que morrem por dia no Brasil são 82 jovens, gente. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, mas eu estou vendo a pandemia que está piorando, né? Porque vocês estão vendo que está num estágio pior, mas parece que as pessoas não estão entendendo isso, né? Não. Parece que quanto pior fica, menos elas entendem, né? Verdade. Eles parecem que não acreditam. É tipo assim, acham que tudo é mentira. Exato, exato. E acabam reproduzindo isso, né? Se o governo também age assim, acaba algumas pessoas agindo assim também. Porque o próprio governo ele também age assim. Sim, porque as pessoas compram o discurso do governo, né? Ontem teve uma manifestação em São Paulo de pessoas contra as medidas do Dória. E elas estavam sem máscara. Aí gritavam. Aí tinha uma repórter filmando, eles gritavam assim: esquerdista, comunista, não sei o Não que do sabe nem o que é. Dória, né? Quer dizer, o fato de você se proteger, o fato de você zelar pela vida do outro, você é considerado esquerda ou, enfim, que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Isso não é um posicionamento político, isso é um posicionamento social pela vida, né? Eu, particularmente, acho que as medidas deveriam ser endurecidas no sentido da máscara, no sentido da vacina, porque a vacina não garante 100% que a gente não vá ter o contágio. Ela vai minimizar, né, os efeitos e vai diminuir as chances de sermos infectados. Então, se ela não é 100%, o fato do outro não tomar e pegar com maior facilidade e estar próximo a mim, atinge diretamente o meu direito à vida. Então, se o meu direito à vida está sendo violado, aquela pessoa ali ela tem que sofrer alguma penalidade, né? Nem que seja amarrada para ser vacinada. E isso é o meu entendimento, tá, gente? Não quero dizer que esteja certo, ok? Nós vamos ver aqui o movimento Vidas Negras Importam também, né? Bem, essa foi a apresentação da disciplina.
Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não. Ô, Só Rodrigo, quando a gente se Rodrigo, refere... olha aqui quem está dando tchau para você, ó. Oi, dona Sofia. Sua avó estava perguntando se você ia vir para cá hoje. Ai, ai. Só complementando que a Hum, minha irmã, ela mora numa comunidade, né? Lá no aham, Rio, lá em aham, Acari. Lá sim, os bandidos são evangélicos, né? aham, E eles fecharam todos os candomblés, né? Lá da favela. Não pode ter nenhum tipo de aham. manifestação, né? Ao contrário, o evangelismo. Eu fico Mas imaginando. agora me diga, se eles são bandidos, aonde que eles são evangélicos? Pois É, é. esse daí é o grande complexo, o que eu não consigo Eles entender. chamam, e eles fazem shows de gospel, chamam a Carla Bruna, um Aham, monte de artistas gospel, um artista mesmo importante, né? Assim, é conhecido, difícil. né? Difícil, mas é Ô, Rodrigo, verdade. que eu ia te Ah, perguntar antes. Me diz uma coisa que às vezes essas nomenclaturas que mudou aí, às vezes eu me atrapalho. Pode ser burrice da minha parte, mas quem não sabe tem que perguntar. É, Quando eu me refiro ao indígena, ao negro, eu digo povo ou raça, ou ô, tanto faz. Selene, nós vamos trabalhar o conceito de raça, né? Eu tenho minhas restrições. Eu tenho minhas restrições quando eu falo raça, né? Eu acho que é pessoa negra, pessoa indígena, né? Eu uso pessoa, mas a gente vai ver as implicações do termo raça, tá? Povo vem de população, então todo mundo faz parte de um povo, né? O nosso povo é o povo brasileiro, né? E esse povo ele é dividido, né? Querendo ou não, ele é dividido, tá? Eu uso o termo pessoa, tá? Pessoa negra, pessoa indígena, pessoa branca, pessoa com deficiência, né? Não, na questão assim, que eu estou te perguntando, é até assim, no caso, enquanto professora, né? Quando vou falar com os meus alunos. Então, as pessoas negras, seria o Isso, termo mais correto, né? isso, isso. Então vamos lá. É... Peraí. Eu coloquei aqui para vocês uma fala da Conceição Evaristo, tá? Que diz assim: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, né? Nesta semana, nós vamos comemorar o Dia Internacional das Mulheres, né? E eu gostaria que nós fizéssemos um trabalho em homenagem a todas as mulheres e que a gente, como a nossa disciplina está ligada à questão étnico, né? Eu gostaria que nós fizéssemos uma homenagem à Conceição Evaristo, né? A Conceição houve um grande movimento para que ela ocupasse uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, né? Não entrou ainda, nós sabemos das implicações que acontecem. Então, o que eu quero de vocês? Eu gostaria que vocês fizessem um cartaz, né? Vocês podem montar um PowerPoint, é uma foto só, tá, gente? Com algum texto da Conceição Evaristo, tá? Pode ser com a foto de vocês podem fazer com a foto de vocês e colocar ou um texto dela, ou um pedaço de um texto, de algo da obra de Conceição Evaristo que marque vocês, tá? E vocês vão me mandar no WhatsApp durante a semana, ok? É só me mandar no privado, porque eu vou colocar nos grupos, tá? Eu vou colocar nos grupos da pedagogia. Então, vamos caprichar, hein? Vocês são quinto período. Então, vocês podem pegar uma foto de vocês, né? Colocar lá Dia Internacional da Mulher, e embaixo uma frase da Conceição Evaristo. Rodrigo, eu não queria pegar uma foto minha, mas eu tenho uma outra mulher que é referência para mim.
Então, vocês podem botar essa mulher, a minha tia, a minha avó, a minha prima, a minha irmã, né? As mulheres da minha família, enfim. Eu vou fazer um e vou colocar no grupo para vocês, tá? Para vocês verem como que ficou o meu, tá? Não precisa ficar idêntico, tá bom, gente? Porque quando vocês me mandarem, eu vou fazer algumas adequações também para poder postar, tá bom? Compreendido? Professor, Oi. professor, quando você estava falando, sua voz estava toda robótica. Eu não entendi direito. É individual? É individual, individual. Tá bom, obrigada. Tá bom? Vocês vão usar ou uma foto de vocês ou uma foto de uma mulher que vocês admiram e vocês vão colocar Dia Internacional da Mulher e vão colocar uma frase da Conceição Evaristo, tá? Vai ser a semana que a gente vai trabalhar a Conceição Evaristo, ok? Aí na próxima aula a gente vai conversar sobre ela, ok? Eu vou mandar para vocês o primeiro texto que a gente vai discutir, ok? Primeiro texto, e um livro infantil. A gente sempre vai ver um livro infantil trabalhando a questão étnica, tá bom? Que a gente vai discutir na próxima aula também, ok? A avaliação vai ser trabalho em grupo. Eu tenho que conversar com a Marinéia. A minha ideia não dá prova para vocês nessa disciplina, tá? É a gente produzir escritos, falas, né? E isso tudo se transformar numa avaliação, tá? Cartas, trabalhar com cartas, né? Mas essa é uma ideia, eu vou conversar para ver se ela vai autorizar, tá? Alguém quer me falar alguma coisa? Não, só essa parte aí é somente a imagem com uma frase da Conceição Evaristo, envia no WhatsApp mesmo? Isso, eu vou botar um modelo lá, tá bom, Paloma? Eu boto aí, vocês seguem a mesma linha de raciocínio. Bem, Rodrigo, oi. aí no caso, a gente tem que entregar até antes do dia 8 ou na próxima semana? É durante a semana, vocês podem me entregar durante essa semana, tá bom? Porque a gente vai fazer a semana em homenagem, ok? Pudesse ser a todas as mulheres, eu já tinha pronto. Não tem problema, é só botar a foto da Conceição Evaristo. A ideia de Não, tô brincando. homenagem Eu fiz um vídeo para a turma e já estava pronto, né? Aham. Já estava 2 coelhos com a cajadada só, rapaz. É verdade. A ideia é que a gente faça essa homenagem durante a semana. Conforme vocês forem me mandando, eu vou fazer as adaptações e vou colocando nos grupos, tá bom? Para todo mundo ver o trabalho que a gente está fazendo. Quando nós estivermos presencialmente, a gente faz um mural, uma colcha de fotos. Bem bonita. Já vi esse trabalho, fica lindo mesmo. Bem, eu trouxe para vocês um texto do Mia Couto, que é um autor que a gente vai trabalhar. Eu já falei sobre ele outras vezes com vocês. É um autor que eu sou apaixonado, né? E o Mia Couto diz o seguinte: o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Texto retirado do livro Terra Sonâmbula. Então, o que eu deixo para vocês hoje, nesse nosso primeiro dia de reencontro, né? Num reencontro muito feliz. Que vocês mantenham o sonho de vocês aceso. Se vocês estão aqui é porque vocês sonharam estar aqui. Tenham orgulho do que vocês estão fazendo. Vocês são pessoas essenciais na vida de todos nós, né? Todos são importantes, todos são essenciais, todos contribuem. Então, cada serzinho, cada um de vocês é uma estrela
E o céu só fica bonito quando todas as estrelas brilham juntas, né? Então a gente precisa que vocês continuem brilhando, como vocês vêm brilhando aí ao longo desses anos conosco, né? Já passaram da metade do curso, parabéns. Já estamos aí às portas, né? Ano que vem tem formatura, não é isso? Ai, meu pai. Não, ano que vem tem TCC. Tem Ai, meu pai. TCC também, tem Tem formatura. TCC. Ai, meu pai. E vamos fechar com chave de ouro, né? E que bom poder caminhar com vocês, que bom poder sonhar com vocês e continuar aqui essa nossa caminhada, essa nossa jornada juntos, tá? Então agradeço a vocês no dia de hoje por esse nosso encontro. Vou botar a gravação depois lá no YouTube, mando para vocês, coloco no Ava também, que eu ainda estou me entendendo com aquele Ava, né? E vou Não é só mandar você. o texto também, tá? Então a gente está num processo de adaptação. Crianças, foi muito bom rever vocês, estou felicíssimo. Desculpem a voz, mas eu estou tentando falar mais pausadamente, porque ontem eu fiquei até. Vocês foram meus alunos de Políticas Zoom presencialmente, né? Vocês viram que a gente ficava até 10 e cacetada da noite, né? Exatamente. Né? Então, ontem eu dei uma surra neles até 10h20 e pouco da noite. Ai, meu Deus do E céu, eles coitadinhos. já não estavam aguentando. Eu falei, gente, a turma que está no quinto período sofreu muito mais, porque eles ficavam presencialmente até 10 e cacetada. A gente saiu quase 11 horas da noite da faculdade. Então, Verdade. então, vocês ainda estão no lucro. E eles ainda têm a gravação, né? Vocês naquela época não tinham nem gravação, não podiam nem Não assistir de tinha. novo. Perdeu. Perdeu, né? Crianças, ó, meu forte beijo a vocês. Ô, Rodrigo, Oi, você vai botar essa apresentação lá também? vou no grupo? botar tudo lá para vocês, Tá. tá? Só vai demorar um pouquinho, porque vocês sabem que meu computador demora a gravar, né? Não, tudo bem. Mas hoje eu boto tudo lá. Ó, meus agradecimentos a vocês. Tenham um sábado maravilhoso. Vamos. Também, professor. Obrigado, que a gente consiga. O senhor passa muito rápido, professor. Essa passa rápido. Eu pelo menos viajo vendo o senhor falando. A próxima aula vai demorar um pouquinho mais, porque a gente já vai estar com texto, com vídeo, com algumas coisas, tá? Gostei do novo visual, professor. Gostou? Tá lindo. Agora eu tô de franjão. Gente, ó, muito bom rever vocês, tá bom? Sintam-se abraçados, muito feliz no nosso reencontro, tá? E que a gente consiga ficar bem, cuidem dos outros, cuidem-se, olha as máscaras, álcool em gel. Agora tem álcool em gel com cheirinho de melancia, cheirinho de cereja, a gente pode usar vários álcool em gel, né? Obrigada por ter escolhido a gente, Rodrigo. Sempre escolheria vocês. Se me dessem para escolher, podem ter certeza que eu escolheria vocês todas as vezes, tá? Porque eu adoro dar aula para vocês. Acordo no sábado muito bem para estar com vocês, tá bom? Então, serão sempre meus escolhidos, minhas escolhidas. E eu quero estar lá na formatura chorando a beça, que eu vou chorar a beça, né? Não vai ser só você, não vai ser um privilégio teu. Não vai ser um privilégio meu, né? Eu acho que Vai essa estar junta, né, formatura vai Rodrigo? ser um show de lágrimas. Vai mesmo. Uma tremedeira nas pernas, que eu já até fico pensando. Pode falar, o olho já enche d'água, professor. Imagina lá. É verdade. Ainda bem que eu não vou me maquiar, né? Porque vocês que estarão maquiadas que lutem. Agora tem a prova d'água, né? Agora tem a prova d'água. Vai ter umas maquiagens. Isso aí. Crianças, ó, beijos. Beijo. Muito bom ver vocês. Fiquem bem. Obrigada, Cuidem-se. professor. Bom final de Se semana. cuida, professor. Eu Obrigado. também. Rodrigo, bom te ver. Beijo. Tchau. Bom dia, Rodrigo. Beijo, meus Bom amores. final de semana. Tchau, professor.